Fala pessoal, bem-vindos ao canal Radar Político. E essa notícia vem diretamente com o Deltan Dallagnol. Trump mostra provas de fraude de aliado de Lula. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan Dallagnol. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. A CIA expõe uma fraude eleitoral na Venezuela. Eu vou repetir que é grave demais. A CIA, aquela agência americana, expõe uma fraude eleitoral usando máquinas eletrônicas na Venezuela. Vocês têm noção do que isso significa? Gente, antes disso, deixa eu te dizer que daqui a 2 dias apenas, a gente vai ter a final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha. E eu quero saber para quem que você vai torcer. Então vai me contando enquanto isso aí nos comentários e eu vou te contar no finalzinho qual que é a minha torcida e você vai se surpreender. Bom, vamos lá. A CIA acabou de desclassificar o sigilo de um relatório bomba sobre a Venezuela. E o que ele mostra sobre esse regime aí que o Lula defende com unhas e dentes, pro qual o Lula fica de braços abertos. Tudo isso, gente, é de arrepiar. Vem comigo, mas presta atenção, porque eu vou separar para você o que é fato e o que é alegação. O documento é real, ele foi produzido pela CIA. Ele teve o sigilo desclassificado no começo do mês pelo diretor da própria agência americana. E esse documento ele reúne 16 anos de inteligência sobre como o regime chavista ele construiu a capacidade de manipular eleições pelas máquinas eletrônicas. O jornalista Sam Puncher, do Metrópolis, ele resumiu esse achado da seguinte maneira. Em 2012, havia um suposto plano envolvendo o governo e a empresa Smartmatic para pré-programar máquinas de votação em cerca de 300 centros tradicionalmente pró-Chaves, visando garantir a vitória por aproximadamente 1,5 milhão de votos. Chaves teria parabenizado a equipe após vencer por 1,6 milhão de votos, com uma pequena diferença, gente. O que indica aí que alguma coisa tem. Caroço tem nesse angu. Tem fumaça e indica que tem fogo. Só que não parou em 2012. O relatório descreve ainda um plano de 2020 com uma técnica de máquina virtual. Um segundo sistema que trocaria os votos verdadeiros por números manipulados, maquiados, sem deixar rastro numa auditoria comum. É a fraude perfeita, invisível. O próprio relatório ele ressalva que a CIA não confirmou que essa fraude foi executada em larga escala em 2012. Mas para aqui um instante e pensa no que isso significa. Uma agência de inteligência passou 16 anos documentando que esse regime ele construiu a máquina e a intenção de roubar a vontade do povo. Um governo que tem essa engenharia aí pronta para fraudar a vontade do povo não é uma democracia, é uma ditadura, é uma democracia fraudulenta, é uma ditadura fingindo ser democracia. E por que isso é problema seu e meu, brasileiros? Porque esse regime do ditador Nicolás Maduro é o mesmo que o Lula e o PT defendem há décadas, desde os tempos do Foro de São Paulo. Enquanto a inteligência americana expõe a máquina de fraude e a máscara autoritária da Venezuela, o Lula ele aperta a mão do Maduro, ele chama aquilo de democracia, trata a ditadura como parceira preferencial e fala que democracia é relativa. Quem escolhe amigo assim entrega o que pensa de verdade sobre a democracia. E é por isso que o Brasil precisa de gente que não faça vista grossa para a ditadura, que não passe a mão na cabeça de quem rouba a eleição, seja lá onde for. Precisa de quem fiscalize as eleições, proponha melhoras, aperfeiçoamentos para recuperar a confiança do eleitor brasileiro, que segundo várias pesquisas mostraram, se perdeu. É por isso que eu quero ir para os argentinos, viu? A gente tem aquela rivalidade com os argentinos, aquela birra, até que eu tinha 18 anos e eu estava num acampamento no Farol de Santa Marta para surfar. Só tinha eu e só tinha um outro surfista lá hospedados. Era uma espécie lá de... Eu dividi o quarto com outras pessoas, era uma espécie ali de chalés que existiam. E eu não tinha carro, estava lá de ônibus, era longe demais da minha casa, mais de uns 500 quilômetros. Era fora de temporada e eu machuquei feio um dos meus dedos do pé. Não estava melhorando, não estava conseguindo surfar, estava doendo para burro, estava tomando anti-inflamatório. E aí eu orei profundamente pedindo ajuda de Deus. Você sabe, né? Tem dia que a gente ora e tem dia que a gente ora. E esse foi um dia de oração, de súplica. E à noite chegou um trailer de um casal argentino no camping. A gente começou a conversar, em algum momento eu comentei do dedo. E você não vai acreditar.
Ela era fisioterapeuta, ela pegou medicamentos, pomadas, ela massageou, ela arrumou ali meu dedo, tratou do meu dedo e o meu dedo melhorou do dia para o outro. Eles foram anjos de Deus colocados. E vamos com umas notícias no site Poder 360. Moraes mantém Bolsonaro em casa, mas limita visitas por 30 dias. Decisão veio depois da PGR pedir providências para que o ex-presidente cumpra restrições impostas. Bolsonaro está impedido de utilizar redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu nesta sexta-feira manter a prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro. Contudo, limitou as visitas ao presidente por 30 dias. Ficam autorizados a visitá-lo somente médicos, fisioterapeutas e seus advogados. A restrição decorre da divulgação de um vídeo pelo senador Flávio Bolsonaro no sábado. Na ocasião, o congressista veiculou no Instagram uma carta aos brasileiros escrita pelo pai. No texto, o ex-presidente pede votos para o filho e designa o pré-candidato como seu porta-voz na disputa pela presidência da República. Em razão do mesmo episódio, Moraes já havia interrompido em 13 de julho o direito de Flávio de visitar o pai pelo prazo de 90 dias. Por esse motivo, Flávio segue com a visita proibida. Ainda ele esteja registrado como um dos advogados de Jair. Na decisão desta sexta-feira, o ministro também proibiu visitas com finalidade político-eleitoral até o término das eleições gerais de 2026 e a divulgação de manifestos político-eleitorais por meio de terceiros. A decisão de Moraes veio depois de a Procuradoria-Geral da República defender na sexta-feira a manutenção da prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro, mas pedir providências para que o ex-presidente cumpra as restrições impostas como condições do benefício. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses em regime domiciliar humanitário por crimes contra o Estado Democrático de Direito, conforme o mandato judicial. A condenação definitiva resultou na suspensão de seus direitos políticos. Para Gunê, a carta foi redigida com o intuito de alcançar e influenciar o público com interesse no processo eleitoral deste ano. A PGR sustenta que a condenação penal suspende os direitos políticos de Bolsonaro e que as restrições de comunicação buscam prevenir sua participação no cenário eleitoral. O órgão também pediu que as regras fossem explicitadas para evitar situações semelhantes no período eleitoral. Em decisão de 13 de julho, Moraes afirmou que Flávio utilizou o direito de visita para obter uma carta assinada por Bolsonaro, que é a exclusiva finalidade de divulgá-la nas redes sociais, em descumprimento da medida cautelar que proíbe o ex-presidente de utilizar redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros. Como resposta à ordem de Moraes, a defesa de Bolsonaro disse que o ex-presidente não tinha conhecimento de que a carta seria vinculada publicamente. Segundo a manifestação, Flávio Bolsonaro decidiu divulgar a carta do pai sem informá-lo previamente. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.